Existem inúmeras receitas de bacalhau, mas esta é a que melhor conjuga simplicidade com gourmet. Fiquem por aí. Ora, o que vamos fazer é um soufflé de bacalhau. O soufflé, tradicionalmente, é um prato francês, mas em Portugal também se faz muito esta receita. Inclusivamente, é conhecido por muitas pessoas como fofo de bacalhau. Esta que é, na verdade, a minha versão da receita. O bacalhau que eu estou a usar é bacalhau fresco, não é aquele bacalhau tradicional português em que já vem salgado e nós temos que estar em casa a fazer as várias demolhas. Está cortado em filetes e o que eu gosto de fazer é a minha própria cura de sal em casa. Qual é que é a vantagem de fazer a nossa própria cura de sal? É que assim escusamos de ter o bacalhau salgado vários dias no frigorífico, com aquela preocupação de ter que mudar a água várias vezes. É muito mais simples desta forma, porque desta forma vamos só juntar sal no prato, sal grosso. Cobrimos depois o bacalhau com o sal, deixamos 20 minutos e o bacalhau fica no ponto de sal. Vamos cortar os legumes. Vamos começar com 2 cebolas que vamos picar. Para além de tirarem a casca, tirem sempre a primeira camada de cebola. Portanto, fazemos várias incisões até ao fundo, mas sem cortar o fundo completamente. E depois fazemos em cima também incisões, as máximas, ou o máximo que conseguirmos. Para picarem assim, metam sempre os dedos em cima da faca. Vou já aqui separar 3 alhos. Há 2 que eu vou picar, mas o terceiro vou só esmagar. Aqui em relação ao alho francês, eu já tirei a parte das folhas e vamos cortar em rodelas. Vamos agora picar talinhos de salsa. Eu vou tirar as folhas, porque as folhas vamos usar depois, para as picarmos também e juntarmos no final. Em relação às cenouras, nós não vamos... Elas fazem parte da receita, elas vão ter que ser raladas. Nós não as vamos ralar já, porque senão elas vão oxidar antes de entrarem no preparado. Em relação ao bacalhau, para tirarem o sal, podem utilizar um pincel de cozinha para vos ajudar a tirar o excesso de sal. Nós não vamos tirar o sal todo, nem vamos lavar o bacalhau. Podem então utilizar um pincel de cozinha ou então um guardanapo de cozinha. E agora vamos então escalfar o bacalhau. E para tornarmos esta receita um pouco mais gourmet, o que vamos fazer é escalfá-lo em leite, suficiente para conseguirem cobrir as postas de bacalhau. Vamos também acrescentar uma folhinha de louro, um dente de alho esmagado e uns 3 raminhos de tomilho. Quando este leite começar a ferver, introduzimos então o bacalhau e apagamos o lume e deixamos-lo ficar lá dentro 12 minutos. Vamos assim cobrir os filetes de bacalhau e agora vamos tapar. Ora, já se passaram 12 minutos. Conseguem ver? Ele já está a lascar completamente. Portanto, já sabem que quando o bacalhau lasca, quer dizer que já está no ponto. E este leite não vamos deitar fora, porque este leite está carregado de sabor e vamos usar para fazer o soufflé. E agora vamos para aquela que será provavelmente a parte mais aborrecida da receita, que é desfiar o bacalhau. Estão aqui a ver que ele está perfeitamente cozinhado, lasca muito bem. Costumo comprar o peixe inteiro, porque ele é sempre pesado inteiro e, portanto, o que eu peço é que a senhora da peixaria me guarde a cabeça e as espinhas, porque o peixe é pesado com a cabeça e com as espinhas. Se vocês mandarem isso fora, se ficarem só com os filetes, vão ficar a perder dinheiro. E o que é que eu faço com a cabeça e com a espinha? Eu aproveito para fazer caldo de peixe, o fumê de peixe. E assim vão estar não só a poupar dinheiro, como também a dar mais sabor aos outros cozinhados que forem fazer. E agora vamos então ralar as cenouras, porque agora vamos ao nosso refogadinho. Temos de peneirar a farinha. A farinha vai ser cerca de 3 colheres de sopa. Vou colocar aqui numa frigideira um fiozinho de azeite, aí uma colher de sopa e meia de azeite, mais a mesma quantidade de manteiga. E aqui nós queremos que a cebola sue. Nós queremos que ela liberte a sua água e que não caramelize, ou seja, que não fique dourada. Ela é suposto depois desintegrar-se no soufflé. Vamos também juntar a outra folhinha de louro, aqui, e uns raminhos de tomilho.
Ora, a cebola já está aqui a querer começar a ficar transparente. Ela demora um bocadinho, porque são duas cebolas e eu não acrescentei sal. E porquê é que eu não acrescentei sal? Porque o bacalhau já está salgado. Inclusivamente o leite onde o bacalhau foi escalfado vai ser introduzido aqui e o leite também está salgado. Portanto, retifiquem só os temperos, nomeadamente de sal, no final. Vamos adicionar o nosso alho francês às rodelinhas e o mesmo fazemos com o alho picado. Os nossos legumes já amoleceram bastante, portanto está na altura de adicionar a cenoura. É também um prato cheio de sabor e nutritivo. Vou já retirar os raminhos de tomilho. Façam o mesmo com a folhinha de louro, se encontrarem. Ah, está ali. Com o lume médio, médio-baixo, vamos agora incorporar a farinha. A farinha, juntamente com a manteiga, dá-se o nome de roux. É uma pasta para engrossar os preparados. E é muito importante e tradicional aqui no soufflé. O leite, utilizado há pouco para escalfar o bacalhau, vamos adicioná-lo aos poucos. Aqui vamos peneirá-lo e vamos adicioná-lo aos poucos, está bem? Tem que ser a pouco e pouco. Pronto, como vocês veem, isto já virou uma pasta e é isto que nós queremos. E vou acrescentar o bacalhau. Eu acrescentei agora porque ele já estava bastante cozinhado, portanto não o cozinhei, não o acrescentei antes de adicionar o leite para ele não cozinhar mais. Portanto, já tenho aqui o bacalhau incorporado, mas eu agora acho que falta um bocadinho mais de leite, portanto vamos retificar. Enquanto isto está aqui a arrefecer, vou adicionar a pimenta branca e um bocadinho de pimenta preta. Vamos então incorporar as gemas, uma a uma, e vamos mexer rapidamente para elas não começarem a coagular. Eu já provei para ver se estava bom de sal, está ótimo, não precisa de mais sal nenhum, foi só mesmo aquela pimentazinha que eu acrescentei, que vocês viram, e mais nada. Portanto, 4 claras, estão frias, elas frias acabam por enriquecer mais rapidamente. Não podem ter nenhum resquício de gema, nenhum restinho de gema, nem de casca, obviamente. Se tiverem alguma impureza, elas não vão crescer convenientemente. E nós queremos que elas cresçam e fiquem firmes, mas não demasiado firmes. Se baterem demasiado, o vosso soufflé vai ficar a andar para trás e para a frente, sem saber muito bem para onde é que vai, e depois acaba por entornar, e nós não queremos isso. Portanto, elas têm que ficar batidas, mas não demasiado. Elas já estão firmezinhas. E a noz moscada, vou colocá-la agora porque eu esqueci-me de colocar há bocado. Quando vocês estiverem a fazer esta receita, coloquem a noz moscada quando estiverem a fazer o preparado ao lume, ok? Eu vou acrescentar agora. As claras. Portanto, aqui a ideia é envolver e não bater. Nós queremos incorporar ar aqui dentro, portanto tem que ser tudo envolvido assim. Estão a ver? É desta forma, ou seja, movimento circular de baixo para cima e depois fazem assim no meio. Baixo para cima e assim. Mais um pedaço. Portanto, isto aqui é incorporado aos poucos, de baixo para cima, assim. Tenho aqui os ramecãs untados com manteiga. Eu gosto de fazer assim, ou seja, de baixo para cima, desta forma, porque isto vai ajudar o soufflé a crescer, ou seja, vai guiar o soufflé. Vamos também colocar pão ralado nos lados e fazer isto, desta forma, para que o pão ralado se pegue. Agora vamos então deitar o soufflé e a ideia é que ele fique quase até ao de cima. E vamos então levar ao forno, que está pré-aquecido nos 180 graus, e isto vai lá ficar cerca de 25 minutos.
Podem então servir este soufflé em doses individuais, ou seja, em cada ramequim metem o soufflé e fica um ramequim por pessoa e fica uma entrada. Se quiserem que este prato seja um prato principal e dá um belo prato principal, podem servi-lo em travessas, ou seja, travessas normais, tipo esta, ou seja, travessas refratárias, enchem tudo até ao de cima e depois metem ou não queijo, isso depende de vocês. Enquanto os soufflés estão a fazer no forno, eu tenho já aqui a salada, portanto, tenho aqui uma mistura de alfaces, daquelas já de compra, lavadas. Acrescentei umas folhinhas de salsa e aqui neste recipiente tenho uma chalota picadinha e vamos fazer o vinagrete. 2 colheres e meia de azeite, 1 colher de sopa de mel e 1 colher de sopa de vinagre de cidra. Um bocadinho de sal, pimenta preta e fechamos e agitamos. Este agitar cria aqui uma emulsão, que é o vinagrete. É uma emulsão. Agora, um punhado de castanhas caju, podem partir ou não, e passas de uva. E regamos com o vinagrete. É suposto eles ganharem uma cor por cima, mas a cor só ganha se vocês acrescentarem queijo e eles têm que ser comidos imediatamente. Portanto, levem logo à mesa, meter um bocadinho de salsinha picada, metem assim do lado, mesmo com as mãos, porque se vocês fizerem com as mãos, ela ganha todo um ar mais gourmet e mais orgânico. E vamos então provar aqui este soufflé bastante natalino. Está mesmo como é suposto. É suposto estar assim cremosinho. Se quiserem mais seco, podem deixar mais tempo. Em França é suposto ele estar assim bastante cremoso. Está muito bom. E é importante que sirvam o soufflé com esta salada, porque o soufflé tem sabores pesados, profundos. A salada dá-lhe sempre uma frescura e depois, como estamos a utilizar aqui esta mistura de alfaces, ou seja, alfaces mais amargas, ao misturá-las com o nosso vinagrete, que tem o mel, que é doce, e depois tem o vinagre, que é ácido, dá-lhe aqui toda uma outra vida. Esta proposta de soufflé de bacalhau é a ideal, sobretudo para o Natal. Obviamente podem fazê-la quando vos apetecer, mas no Natal surpreendam os vossos familiares com este soufflé de bacalhau. O que eu fiz foi uma entrada, mas lá está. Se quiserem servi-lo como prato principal, sirvam numa travessa refratária grande e vão ver que toda a gente vai ficar deliciada. Esta receita pode ser encontrada no meu e-book de receitas, que está disponível em academiadeculinária.com, no separador de e-book de receitas. Clicam no download e o e-book é vosso. Estão lá 30 receitas grátis, não precisam de meter e-mail, nada disso. É vosso o e-book. E sigam-me também no Instagram, Ruben Gomes SPG, e vemos por aí.